Boa noite. Sejam todos sempre muito bem-vindos aqui na casa do Dr. Ailton Nogueira. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema, a força da fé e do otimismo. Sempre que eu pego um tema, eu gosto de buscar a origem das palavras, né? Falei assim, mas espera aí, né? Do que está falando isso mesmo, né? Do que a gente vai conversar? A palavra força, a gente já tem uma intuição do que é força, né? Mas e o que será que é fé e o que será que é otimismo? É importante a gente entender isso. Tem um conceito que diz assim, ó, fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. No Evangelho, Kardec coloca assim, ó, fé é confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de se atingir determinado objetivo. E otimismo? O que é uma pessoa otimista? Então, otimista é aquela pessoa confiante, esperançosa e positiva, que sempre acredita que tudo pode dar certo em sua vida, haja o que houver. Então, se a gente reparar, tanto na fé como no otimismo, a gente tem a palavra confiança aí presente, né? Então, a pessoa que tem fé, ela tem uma confiança, uma crença, ela realmente acredita em determinada coisa. Mas ainda fica uma coisa meio estranha da gente entender o que é fé. E uma vez eu li, eu achei super interessante, a gente ter fé quando a gente entra num avião, né? Porque assim, a gente entra no avião, mas a gente tem certeza que a gente vai chegar lá no destino? Não, né? Ninguém pode ter essa certeza. Mas com certeza a gente tem uma confiança imensa nisso. Senão, tenho certeza que ninguém aqui entraria num avião, né? Então, fé é mais ou menos isso, é nesse sentido, né? A confiança que você tem que você, naquilo, você vai chegar, você pega um avião para ir para determinado lugar. Então, você confia que aquilo que você vai pegar e você vai chegar lá. Né? Então, isso é confiança, é otimismo, né? E assim, o que leva uma pessoa a ter fé, a confiar, a ser otimista sobre determinada coisa ou ter fé numa pessoa? A gente tem vários aspectos da fé, né? São vários fatores que levam a gente a ter fé ou não em determinada coisa ou pessoa, etc. Né? E eu trouxe 2 pontos aqui que eu achei fundamental para a gente começar a entender um pouquinho, né? O primeiro dele é conhecimento, né? Então, às vezes, por exemplo, no caso do avião, às vezes a gente nunca foi pesquisar, né, se o avião é seguro ou não, mas esse conhecimento, essas informações vão chegando. Você assiste uma reportagem na televisão, você lê numa revista, né, você vai, com o decorrer do tempo, adquirindo conhecimento. Isso faz com que você acredite e tenha fé em determinada coisa. Você tenha confiança naquilo. Aí você fala assim, nossa, vou fazer um paralelo aqui com vocês de carro e avião, né? Se colocar aqui para mim, o que me parece mais seguro, um carro ou um avião? Eu particularmente diria o carro, né? Porque é uma coisa que a gente está com o pé no chão, qualquer coisa a gente se vira. Agora o avião não, né? Você entrou lá, você está, digamos, vendido. É mais ou menos assim. Mas por que será que a gente ainda entraria dentro de um avião, né? Então não é à toa, é esse conhecimento que a gente acaba tendo. Então, para a gente ter uma ideia, essa pesquisa acho que foi feita em 2014, de avião houveram 56 acidentes durante todo o ano. Enquanto de carro foram 109.745 acidentes. Só título de curiosidade para vocês. De avião houveram 34 mortes. E de carro, 10.422. Né? Então, assim, essa confiança que a gente tem a coragem que leva a gente a entrar num avião é esse tipo de coisa, é conhecimento, né? A gente vai adquirindo esse conhecimento. E outra coisa que também é muito importante, que às vezes a gente também não percebe, é a nossa experiência de vida, né? Então, fazendo um paralelo aqui, quem aqui conhece alguém que já sofreu um acidente de carro? Quase todo mundo conhece, né? E de avião? Eu particularmente não conheço, né? Nunca uma pessoa conhecida minha sofreu um acidente de avião, né? Então isso essa experiência de vida é coisa que a gente vai adquirindo com a vida. A gente vai percebendo, fala assim, olha, isso para mim, isso eu posso confiar ou não. Você passa a não confiar, não ter fé, né? Mas esses 2 fatores acabam levando a gente a ter fé, confiar ou não em determinada coisa, né? Em determinada pessoa, em determinada doutrina. Tudo isso vai levando, esses 2 fatores levam realmente ajudam a gente a ter fé ou não. Mas quando a gente fala de fé e a gente está numa casa espírita,
é fundamental que a gente entenda o que é fé no Espiritismo, o que nós espíritas esperamos da fé, né? O que é fé para o Espiritismo? E se a gente pensa, né, fé e razão, elas devem andar realmente em direção opostas, em direções diferentes? A gente intuitivamente tem essa ideia que anda, né? Se eu perguntar assim para você, fala o oposto de preto, você vai falar branco. Sobe, desce. Às vezes, se eu falar fé, é capaz de você falar razão. Né? E por que isso? Porque durante muitos e muitos e muitos anos, fé e razão foram vistas como coisas opostas. Né? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Elas andavam em direções realmente opostas. Isso por quê? Porque sempre foi pregado a fé cega. Né? Então, o que é mais ou menos a fé cega? A pessoa chega aqui, a autoridade de uma determinada religião, e fala algumas coisas que eles chamam de dogmas, né? Toda religião, digamos, tem seus dogmas. Então, assim, aquele líder espiritual fala e as pessoas têm que aceitar. É isso, não cabe eu argumentar, eu querer entender mais, né? Eu, particularmente, fui criado numa religião que tinha os seus dogmas. E eu sempre fui muito perguntadeira, né? Sempre perguntei muito. Aí minha mãe chegava assim, não, isso é dogma. Ela conseguia pôr um ponto final nas minhas perguntas, ela falava assim, e realmente, né? Porque na religião era assim, não, isso é um dogma, você tem que aceitar. Isso funcionou por muito tempo, era o suficiente para as pessoas, né? Só que o que aconteceu? A população foi crescendo, a gente teve necessidade de melhorar as nossas condições de vida. Então, o que acontece? A ciência foi crescendo, foi aumentando, e as pessoas passaram a ser mais racionais. Né? Para você desenvolver as ciências, você procura desenvolver muito a razão. E o que isso aconteceu? As ciências foram trazendo respostas para nós. E uma coisa que acabou sendo inevitável, né? Um choque grande da ciência com muitas religiões. Imagina que vem um líder espiritual e fala para as pessoas, fala assim, olha, 2 mais 2 é igual a 5. O que cabia a eles? Não cabia questionar. Então, todo mundo ali acreditava que 2 mais 2 é igual a 5. A ciência vem e o que ela faz? Ela não só fala, ela prova que 2 e 2 é igual a 4. Imagina você vivendo nessa religião, vivendo nesses princípios. O que isso faz? Te faz desacreditar, né? Desacreditar na fé, na religião, em tudo. Então, é por isso que hoje, isso assim, a gente tem muito, não só hoje, há alguns anos, muitas pessoas que não têm fé alguma. Por quê? Essa decepção, né? Esse choque. Né? Porque geralmente as religiões estão o quê? Contrárias, né? A questão da ciência, as descobertas da ciência. Né? Se isso é um choque, as religiões, o que elas fazem? Elas se retraem. Né? Elas não buscam respostas. Então, é por isso que hoje tem muita gente que não tem fé. Né? Porque, imagine a gente cresce ensinando a gente a raciocinar. Né? Você não vai para a escola, não te ensinam lá a raciocinar. Não, mas se isso é isso, o que é aquilo? Na vida, você aprende a raciocinar, a ter seu livre-arbítrio. Aí chega na sua religião, você não pode pensar. Né? Tem muitas pessoas que para elas é o suficiente. Né? E ótimo, tem muitas religiões aí, né? Que para aquelas pessoas é o suficiente, ótimo. Aqui não é uma questão de certo ou errado, não estou falando que é certo ou errado, mas que para algumas pessoas isso não basta. Né? E por que eu estou falando disso? Né? A gente sabe que a nossa fé aqui no Espiritismo não é fé cega, né? É fé raciocinada. Então, para a gente entender um pouquinho a diferença, fé cega, o que é fé cega? Nada examina, aceita tudo sem verificação, não incentiva a reflexão. A pessoa aceita aquele conjunto de ideias supostamente infalível. Né? Então, essa é a fé cega. E ela foi pregada por muitos e muitos anos. Né? Então, não cabia raciocinar sobre os dogmas. Né? Porque o dogma, o que é um dogma? É um ponto central daquela religião. Né? Geralmente as religiões têm aqueles pontos centrais, então esses são dogmas. Imagina a ciência vir e dar um checkmate ali, complicado, né? Então, para algumas pessoas, há esse choque, a pessoa deixa de ter fé. E a gente fala aqui no Espiritismo o quê? Fé raciocinada. O que é fé raciocinada? A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica,
nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Né? Então, o que o Espiritismo propõe para a gente? Eu estou aqui falando uma coisa para vocês, ninguém aqui deve simplesmente aceitar, tá bom, que é o que a fé cega pregava, né? A pessoa que estava aqui falando, o que ela diria é lei. O que eu estou falando aqui não tem que ser lei para vocês, né? Vocês têm que buscar, se aquilo não te soa bem, você tem que buscar, você tem que estudar, você tem que ver se realmente aquilo faz sentido para você. Porque quando Allan Kardec ele fala da fé raciocinada, é uma fé inteligente. Né? Você tem que questionar, mas será que é isso mesmo? Não, mas olha, eu estou na dúvida. Ótimo, né? É ótimo que a gente tenha dúvida, porque a gente só vai realmente ter uma fé firme se a gente compreender aquilo que o Espiritismo está nos falando. A gente realmente entender, falando, não, quando ele diz isso, é isso. Né? Isso tem que ficar claro. A partir daí, a gente tem uma fé sólida, uma fé com base. E é isso que o Espiritismo propõe para a gente. Né? Isso é tão importante, Kardec coloca essa questão, né, da gente usar a razão, sim, para analisar o que a doutrina espírita está nos dizendo, que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca já na primeira página uma frase que acho que todo mundo conhece ou que não vale a pena conhecer. É assim, ó: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Né? Imagine ele falando isso em 1800. Era um choque, né? Fé e razão são coisas que se acreditavam que eram coisas opostas. Como uma pessoa está falando que fé está relacionada à razão? E é isso que a gente tem que buscar aqui dentro da doutrina espírita, né? Kardec, no livro O que é o Espiritismo, ele conta que ele demorou mais de 1 ano de estudo para acreditar naquilo que depois ele veio divulgar. Então não foi porque numa sessão espírita alguém disse, não, né? Ele estudou, ele pesquisou e ele demorou mais de 1 ano para acreditar nas bases que hoje a gente estuda aqui na doutrina. Né? Então não tenham vergonha de perguntar, de tirar dúvidas, porque isso é fundamental. Né? Não tenham preguiça de estudar, a gente tem que buscar esse conhecimento. Né? Porque a fé realmente inabalável que Allan Kardec nos convida, né? Ela é baseada na razão, no conhecimento, na nossa inteligência, no uso do bom senso. Né? Porque assim, uma pessoa fala uma coisa, até uma coisa importante para a gente dizer. Né? Às vezes você pega, lê um livro que... falaram para mim que esse livro é espírita. Né? Não é porque falaram que esse livro é espírita que a gente tem que falar, é assim, então tudo que está ali dito é lei. Não. Então, por isso que a gente tem que buscar conhecer o que Allan Kardec fala, porque às vezes aquele livro que se diz espírita está dizendo uma coisa totalmente contrária ao que a doutrina diz. Né? Então, Allan Kardec espera que a gente seja crítico, sim. Não é porque aquele livro que se diz espírita fala isso que a gente tem que, ponto, é lei. Não. Né? Usemos nosso bom senso, nossa inteligência e fala, mas será que é isso mesmo? E está na dúvida? Vá buscar as respostas. Né? E você vê que com essa ideia que Kardec traz, né, houve o quê? Uma trégua, né, na verdade, uma comunhão da fé e ciência. E no livro Obras Póstumas, Kardec diz assim, ó: proscrevendo a fé cega, que é assim, afastando a fé cega, o Espiritismo quer ser compreendido. Então ele quer que vocês compreendam o que ele está dizendo, né? O que a doutrina está dizendo, o que os espíritos disseram para nós. Para ele, absolutamente não há mistérios, mas uma fé racional que se baseia em fatos e que deseja luz. Não repudia nenhuma descoberta da ciência. Olha que interessante. Dado que a ciência é a coletânea das leis da natureza e que, sendo de Deus essas leis, repudiar a ciência fora repudiar a obra de Deus. Então, assim, o que ele está querendo dizer aqui para a gente? O que a ciência faz? Ela busca entender, compreender a natureza, né? Então, tudo que está relacionado à natureza, a ciência busca compreender. Ela vai pesquisando e ela quer compreender. Se a gente acredita que as leis da natureza foram feitas por Deus,
né? Então a gente tem isso muito certo, que Deus criou todo o universo, todo esse equilíbrio que a gente tem. Então todas as leis da natureza foram criadas por Deus. Por que a gente vai virar as costas para a ciência que busca justamente tentar compreender as leis da natureza? Né? Então, o que a gente deve fazer, né, na fé, na nossa religião? Acompanhar, andar. Então, o que Kardec prega? Que a fé e a ciência andem juntas. Né? Elas têm que se complementar, ao contrário de uma virar as costas para a outra. Né? Então, isso é muito bacana. Mas qual a força da fé? Né? O nosso tema é força da fé e do otimismo. Qual que é a força da fé? E a gente tem uma resposta. Quem nos deu essa noção, esse parâmetro, foi nada mais, nada menos do que Jesus. Né? Jesus nos explicou qual é a força da fé. E foi justamente no sermão das montanhas, né? De movimentar as montanhas. Conta-se que Jesus chegou, né, perto da multidão e que veio um homem, um senhor, desesperado, se ajoelhou perante ele e pediu encarecidamente que ele curasse o filho dele. Ele disse que o filho dele era um lunático, né, que sofria muito e ele precisava de ajuda. E esse homem disse mais, ele disse assim: e eu já procurei seus apóstolos e eles não o puderam curar. Então esse homem chega, pede ajuda, né, encarecidamente para Jesus e comenta que os apóstolos, que ele já levou para os apóstolos, mas que eles não o puderam curar. Olha o que Jesus disse para esse homem. Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me aqui esse menino. E o pai vem, traz o menino, e Jesus abençoa, e o que acontece? Né? Havia um demônio que estava ali perturbando, esse demônio é expulso, e esse menino é curado. Desde então, né, nunca mais teve, ele foi curado realmente, nunca mais teve o problema. E os discípulos, vendo aquilo, ficam indignados, procuram Jesus, falam assim, mas por que Jesus? Né? Eles queriam entender, né? Por que eles não puderam curar aquele menino? Eles tentaram, mas por que eles não puderam curar? E Jesus disse, por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Quando a gente vê uma parábola de Jesus, a gente nunca deve interpretar ao pé da letra, né? Ali geralmente é uma história simbólica para que a gente possa entender. Então, assim, quando ele fala assim, vai passar um monte de lá para cá, não é que vai realmente fisicamente, porque isso seria contra a lei da natureza, né? A gente não pode falar que uma montanha vai para lá e ela vai passar, não é isso, mas para a gente entender a grandeza da força da fé, né? Então é Jesus que dá. E às vezes a gente fala assim, né? Muitos aqui já ouviram essa parábola e tal, mas assim, tamanho do grão de mostarda. Eu trouxe aqui para vocês entenderem qual é o tamanho do grão de mostarda, né? Bem pequenininho, né? E o que Jesus diz? Se nós tivermos fé como um grão de mostardas, nós poderemos fazer coisas que aparentemente seriam impossíveis, né? Então, essa é a mensagem de Jesus, né? Que realmente parece pequena, mas assim, a fé é verdadeira. Mesmo que ela seja pequenininha, ela é capaz de coisas extraordinárias. Quando a gente pensa em fé, é fácil a gente também entender quando a gente fala no aspecto humano, material. Então, por exemplo, quando tem uma pessoa que ela tem uma fé, ela acredita, por exemplo, um esportista que quebra um recorde, né? Que consegue realmente fazer uma coisa que as pessoas normalmente não conseguiriam, ele teve fé, certo? Para ele conseguir se superar, ele tem que ter fé. Porque se ele não acreditar nele, ele não acreditar no potencial dele, ele não vai nem tentar. Ou tenta uma semana, duas e já desiste. Né? Para uma pessoa conseguir realmente superar as suas limitações, ela tem que acreditar. Ela tem que ter fé no potencial dela. Né? Então é isso que a gente vê. É mais fácil da gente enxergar, né, essa fé no aspecto material.
né? A pessoa realmente, ou pessoas que têm problemas sérios de saúde, né? Alguma deficiência, e ela consegue fazer coisas que às vezes até a gente não consegue, né? Mas por que ela consegue a superação? É fé, é uma forma de fé. Mas quando Jesus fala dessa parábola, ele está querendo dizer no aspecto moral, né? Então ele está falando assim, o que a gente consegue se a gente tiver uma fé verdadeira? O que a gente consegue? Mover muitos obstáculos, né? Todos aqueles obstáculos que atrapalham a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa evolução, a nossa melhoria. Então, no Evangelho, Kardec cita algumas das situações que a gente consegue tendo fé. O que a gente consegue superar tendo fé? Então, fala as dificuldades, né? Então, às vezes aquilo que parece, nossa, aquilo eu não vou conseguir resolver. A pessoa com fé, ela consegue, né? Ela consegue. A gente vai entender o porquê depois. As resistências, né? Resistências nossas para determinadas coisas, ou resistência dos outros. Então, os obstáculos ela consegue. E são vários, né? A má vontade própria e alheia, a rotina, o interesse material, né? São todas coisas que atrapalham a nossa evolução, o egoísmo, tudo isso atrapalha a nossa evolução, a nossa felicidade. A cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, né? Então, todas situações que a gente consegue vencer, são obstáculos que a gente consegue vencer quando a gente tem fé. Tem uma frase que eu achei interessante, que está no Evangelho, e foi um espírito, se identificou como um espírito protetor. E olha o que ele disse para a gente, ó. Não há más inclinações que, com fé, não possam ser vencidas, né? Então, má inclinações todo mundo tem, né? Vícios, algumas coisas que a gente até reconhece e a gente geralmente tem uma dificuldade enorme. Eu falo que às vezes assim, a fé no aspecto material às vezes é mais fácil, né? Você se propor alguma coisa material é mais fácil do que às vezes a gente conseguir mudar na gente uma coisa, um vício, né? Uma má inclinação, né? Isso geralmente é o desafio maior. Isso é o que é o potencial que a gente tem que aprender a ter fé e trabalhar isso, né? Porque a gente conseguindo isso, a gente vai conseguindo ter felicidade, ter paz de espírito. Tudo que a gente vai melhorando, a gente consegue viver bem, viver melhor. E quando a gente fala em fé, não tem como a gente não falar de cura, né? Todo mundo aqui conhece, ou alguém aqui já pode ter vivenciado, ou conhece alguém que conseguiu a cura pela fé. Né? Uma coisa que a gente fala, quando a gente está com problema de saúde, a gente sempre, às vezes, deve buscar, às vezes, a cura espiritual, mas a gente deve, sim, sempre buscar a cura material, nos médicos, né? A gente sempre tem que trabalhar com os dois lados. Mas tem situações que aí a cura pela fé fica muito clara. São aquelas doenças que, aquela enfermidade que o médico chega e fala assim, olha, não tem mais o que fazer. Que fala, o médico desenganou aquela pessoa. O médico falou que não tem mais, que a medicina não tem mais nada para fazer para aquela pessoa. Né? Então, são nessas situações que fica bem claro que a pessoa consegue se curar pela fé. Né? Então, sim, a gente acaba conhecendo alguém, ou o tio de alguém, a tia de alguém, o parente de alguém que teve a cura pela fé. A gente vê isso na televisão. Existe já uma infinidade de registro da cura pela fé. E tem uma passagem muito bonita que conta que havia uma mulher, Jesus estava passando por uma multidão, né? E aquela multidão estava indo lá para encontrá-lo, para ouvir as palavras dele. E tinha uma mulher que estava muito doente, ela estava muito doente, e no pensamento dela, ela acreditava que ela não precisava nem falar com Jesus, bastava ela tocar o manto, ela sabia, ela tinha certeza, ela tinha fé, que se ela tocasse o manto de Jesus, ela seria curada. E conta-se que aquela mulher, contrariando todas as probabilidades, imagina uma multidão, né? A mulher não era, como hoje, tão respeitada, né? Era uma situação um pouquinho mais difícil antigamente. E aquela mulher foi, né? E quando Jesus, inclusive, estava de costas, ela conseguiu tocar o manto e se curou. E de que Jesus, embora tenha tocado o manto, ele percebeu, né? Ele percebeu o toque daquela mulher e ele virou para ela e falou uma coisa muito bonita, que a gente também já ouviu. A tua fé te curou, né?
A tua fé te curou. Ele não falou, eu curei você, você está curando. Não. A tua fé te curou. Então, assim, quantas vezes a gente poderia ter evitado o problema de saúde ou buscado cura pela fé? Né? Então, a pessoa que busca a fé, que busca ter fé, ela tem uma chance muito maior, às vezes, tanto de evitar problemas de saúde, né? Como também conseguir a cura. Né? Então, é uma passagem bem interessante que a gente tem que pensar sobre isso, né? A tua fé te curou. É uma das frases mais bonitas, né? E também tem outras situações. Conta-se também que Jesus, numa outra passagem, ele estava caminhando e que ele viu ao longe uma multidão não, umas 10 pessoas, um grupo, né, de pessoas que ele sabia que estavam esperando ele e eles iam pedir justamente a cura. E que Jesus, antes mesmo de chegar até lá, ele já fez o processo de cura. Né? Isso, eu estou dizendo isso para vocês entenderem como a cura pode se dar. A cura não precisa necessariamente do contato, né? Porque a gente sabe que todos nós estamos imersos no fluido cósmico universal, né? Todos nós estamos imersos, né? Então, o que acontece? Jesus, conhecendo todas as leis da natureza, tudo que podia ser feito, o que ele fez? Ele conseguiu, mesmo à distância, promover a cura, né? Então, essa é uma das formas, né, de se promover a cura. Então, se a gente pensar, eu acho que a cura é uma das coisas que fica mais clara da força da fé. Né? Em termos práticos, realmente é a cura. Mas como que se dá esse processo? Né? Fala assim, nossa, aquela mulher ela acreditou e conseguiu. Jesus, mesmo à distância, foi e conseguiu promover a cura. É um milagre? Será que a cura, quando a gente fala em cura, isso é um milagre? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente tem isso muito comum na nossa, né, no nosso dia a dia. Se você entender que milagre é você conseguir quebrar uma lei da natureza, é você fazer uma coisa que seria impossível. Quando você fala uma coisa impossível, é antinatural. Uma coisa impossível foge das leis da natureza. Se a gente entender que milagre é isso, a gente, como espírita, não acredita em milagre. Né? O que Jesus fazia, na verdade? Ele tinha conhecimento e ele conseguia manipular as leis da natureza para que a cura acontecesse. Então a gente tem uma explicação como mais ou menos isso funciona, né? Então assim, ó, é chamado de magnetismo, tá? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, o que acontece? Então, quando você tem o passe, né, que a gente vê mesmo aqui, eu mesmo não sei se alguém já participou de algum trabalho de cura, eu particularmente participei, não existe o toque, né, por exemplo, mas existe como se fosse um passe. E aquilo consegue. E como esse fenômeno acontece? É pelo magnetismo. Né? Então, o que acontece? Jesus, como os apóstolos também fizeram muitos chamados milagres, né? Mas o que eles estavam fazendo na verdade? Eles tinham conhecimento para manipular as leis da natureza. Então, com a fé, com o amor, o que eles conseguiam fazer? Eles usavam o magnetismo, né? Então, eles conseguiam modificar as células. Eles conseguiam como se fosse restaurar as células. E eles conseguiam curar, né? E é interessante dizer que isso todos nós podemos fazer. Né? Na verdade, às vezes o que falta para a gente é conhecimento, né? É desenvolver essa capacidade, mas a cura, todos nós, tanto é que Jesus diz assim, podereis fazer o que faço e muito mais. Olha só. Então tem uma frase que também o Espírito Protetor, o que ele disse para a gente? Ó? Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, né? Então, todos nós temos essas faculdades, esse germe, mas nós não temos isso desenvolvido, né? E o fundamental aí é ter fé, né? Então, quando os discípulos não puderam curar aquele menino, o que Jesus disse? Por quê? Por causa da vossa pouca fé, né?
Então isso tudo, esse conhecimento também está intimamente ligado com a fé. E uma coisa também que é importante da fé, né? A fé ativa, né? Então tem uma historinha que eu assisti uma palestra de dia, o rapaz falou, eu achei bem interessante, que ele dizia assim, né? Então tinha um senhor que ele tinha muita fé. E ele estava num lugar e começou a chover muito forte, de repente ficou tudo inundado e ele estava ilhado. Mas assim, a água ia subindo, ia subindo. E ele só pensava assim, eu tenho fé, Deus vai me salvar. E diz que daí um tempo chegou um barco buscando resgatar. Ele falou, não, obrigada, não pode deixar, eu tenho fé, não preciso não, eu tenho fé, Deus vai me salvar. Aí daí um tempinho veio e chegou um helicóptero, veio buscar, tentar resgatar aquele homem. E o que ele falou? Não, pode deixar que eu tenho fé. E o que aconteceu? Aquele homem morreu, né? E ele chegando no céu, ele ficou indignado, né? Ele ficou muito bravo, assim, mas eu que estava lá provando a minha fé, e aí, como aconteceu isso? Como eu perdi a vida? Não tive ajuda? Como Deus não me salvou? E aí a pessoa que recebeu ele lá falou assim, mas nós mandamos um barco e nós mandamos um helicóptero. Você que não aceitou. Então, é mais ou menos para a gente entender, né? Então, não adianta a gente só falar, propagar a fé, se a gente não se ajuda, se a gente não tem uma fé ativa, se a gente não pratica, né? Então, assim, quantas vezes a gente está numa dificuldade e vem uma boa inspiração e a gente não percebe? A gente fala, não, a gente espera que caia do céu, né? Que realmente aconteça um milagre, né? Tipo assim, aquilo se resolva. Não, né? Então, o que cabe a gente, né? Pedir ajuda sempre dos bons espíritos em oração, mas cabe a gente entrar no barco, cabe a gente entrar no helicóptero, né? Deus está sempre dando pontes para a gente, é que a gente não se atenta e não pega, né? Então, é mais ou menos essa história, né? E Albert Einstein tem uma frase que fala assim, ó, nada acontece até que algo se mova, né? Então, a fé tem que ser ativa, né? Não basta eu dizer que, ou eu falar para mim mesmo que eu tenho fé. Ela tem que ser praticada. E aí nós temos no Evangelho a parábola da figueira, que fala também sobre fé. E conta-se que Jesus estava com os seus discípulos, ele tinha saído, como que é o nome da cidade? Bom, não me recordo. E ele estava com fome. E ele avistou ao longe uma figueira. E ele se aproximou para falar, não, vou me alimentar, né? Vou pegar os frutos dessa figueira. Chegando lá, aquela árvore não tinha fruto algum. E o que ele disse ele disse em seguida? Ele falou assim, que ninguém mais vai comer os seus frutos. Ninguém mais vai comer os seus frutos. E no dia seguinte, eles voltando, eles passaram por essa mesma figueira. E os apóstolos perceberam que a figueira estava extremamente seca. E eles comentaram a Jesus. Jesus falou assim, nossa, aquela árvore que o Senhor tinha amaldiçoado agora está seca. Parece um pouco estranho, né, a história? Mas e o que Jesus respondeu? Jesus falou assim, tendes fé. Se vocês tivessem fé, a fé realmente do coração, a fé verdadeira, você dirá, passe esse monte ao mar e ele passará. Parecido com aquela outra, né? Então, se você tiver fé, você vai conseguir mover esse monte de cá para lá, para o mar. Qual que é a ideia dessa parábola? A ideia é aquela assim, toda árvore, muitas árvores, quando a gente olha, parece que ela tem uma propensão para o bem, né? Toda árvore tem uma propensão para o bem. Só que o que essa parábola está falando? Daquelas pessoas que aparentemente se dizem boas pessoas, né? Ou propagam de uma certa forma o bem, mas não produzem frutos, né? É aquelas pessoas que aparentemente teriam tudo para produzir frutos e não produzem, né? Então, no Evangelho cita, por exemplo, um palestrante que ele fala bonito, mas não tem nada de conteúdo, né? Não passa nada de conteúdo que possa ajudar aquelas pessoas. Fala também de todo aquele potencial que cada um aqui tem, né? Porque cada um aqui é único. Deus deu para cada um de vocês algo ou várias coisas especiais, vários dons, várias capacidades, né? Então, quem que é essa figueira? É aquela pessoa que não usa essa potencialidade para ajudar ao próximo, para se ajudar e ajudar o próximo,
né? Ou aquelas doutrinas que são vagas, que são, não tem verdade nelas, né? São usadas muitas vezes como manipulação. Então, ela também não trará frutos, porque ela não vai trazer coisas boas, modificar as pessoas, né? Então, essa parábola da figueira está dizendo isso, né? Que não basta a gente ter fé, a gente tem que praticar, né, a lei de caridade, de amor de Jesus. Porque eu gosto de pensar assim, a gente fala assim, mas eu não faço mal para ninguém, né? A gente fala assim, nossa, sou ótima, né? E eu não faço mal para ninguém. Mas será que no estágio que nós estamos agora, Deus não espera mais de vocês? Mais de mim? Eu acredito que sim. Né? Então, se a gente estivesse lá na Idade Média, a gente não fazer mal para ninguém, ótimo. Mas nas condições que nós temos hoje, então basta a gente falar assim, ser igual a figueira, ficar lá. Né? O que basta é que eu não faço mal para ninguém. Mas e o que você deixa de fazer de bem? Deus espera que a gente faça o bem, né? Que a gente tenha uma atitude ativa. Né? Então, a fé realmente verdadeira, se ela realmente for verdadeira, a pessoa que tem fé, ela não se contenta em ficar só no mundo dela. Né? Essa fé verdadeira, nesse amor, ela faz ela ter atitude. Né? Ela realmente acreditar em Deus, acreditar que existe algo maior, que sua vida tem um propósito, faz ela ter uma atitude. Né? Então, se a pessoa que fala que tem fé, então a gente tem que se perguntar, né? Bom, eu digo que eu tenho fé, mas o que eu tenho feito com isso? Né? Será que eu tenho ajudado aquelas pessoas que estão próximas? Será que eu tenho... E eu falo assim, né? A gente fala assim, ajudar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. E a gente pode ajudar de tantas formas. Às vezes ouvindo um desabafo de uma pessoa, né? Olhando e falando bom dia. Né? Tem tantas formas da gente ajudar que não cabe a gente dizer, a gente dá desculpa para a gente, né? Mas para a espiritualidade está muito claro quando a gente está disposto a ter uma fé ativa ou não. Né? Então que a gente pense nisso também. Então você vê que Kardec, essa coisa da fé raciocinada, da ideia do encontro da fé-consciência. Eu trouxe aqui 3 situações de pesquisadores, né, cientistas que fizeram pesquisas sérias, comprovando o poder da fé, o poder da oração, o que isso pode realmente fazer. Né? Então, um dos estudos foi feito no Hospital de São Francisco. Eles submeteram 393 pacientes com oração, que na verdade é uma forma de magnetismo, né? Então a pessoa está orando, ela está pelo fluido cósmico universal, que todos nós estamos imersos, então a oração dela consegue chegar e ajudar, pelo magnetismo, ajudar aquela pessoa. Então o que eles observaram? As pessoas que receberam essa oração, elas tiveram muito menos complicações depois das cirurgias, elas tiveram uma recuperação muito melhor, evidentemente melhor, do que aqueles que não receberam oração. Né? Então você vê uma pessoa usando a sua fé para ajudar uma pessoa distante, né? Naquela situação de Jesus. Né? Então, o quanto isso pode ajudar uma pessoa. Outra situação, outra pesquisa, eles fizeram uma pesquisa que é assim, ó, a expectativa de vida dos que professam alguma fé é de 6 a 7 anos mais do que os ateus. Olha que interessante, né? Então, as pessoas que têm fé, elas têm uma expectativa de vida melhor, né? Consequentemente, elas vivem bem, a fé delas traz um equilíbrio, né? Porque a gente sabe que muitas doenças são provocadas pela gente mesmo, né? Pelo nosso desequilíbrio. Então, a fé traz isso, né? Ela traz uma paz, uma serenidade, ela traz e melhora a expectativa de vida. E outra situação bem interessante, a Sociedade Americana de Hipertensão estabeleceu em 2006 que os crentes que têm pressão arterial mais baixa dos que os não crentes. Né? Então isso realmente está relacionado à pessoa que tem fé, isso realmente traz saúde. Então a gente vai vendo que cada vez mais isso é um ganho para todos nós, né? Que a ciência e a religião vão se aproximando. Tem um espírita que é o Dr. Sérgio Felipe, né, que ele faz um trabalho muito bonito sobre... Ele é um médico que ele trabalha a espiritualidade. Né? Então ele conta assim, os casos que chegam para ele,
A medicina já não tem mais jeito, a medicina já fez de tudo, aí eles encaminham para lá. Porque, na verdade, nós somos seres muito mais complexos, né? Então, assim, a gente não tem só o corpo, a gente tem nossa alma, né? Então, assim, quando a gente conseguir que a medicina se alie ao aspecto religioso e a gente seja tratado como um ser integral, é claro que a gente vai ter melhores respostas, né? Que a gente vai ter saúde, né? Então, quando a gente está numa casa espírita, a gente tem um problema de saúde, busca sim a medicina, mas a gente deve buscar também o lado espiritual, né? Tudo isso pode ajudar o nosso equilíbrio. O ideal é que sejam os dois, né? Que a gente trabalhe os dois, para que a gente, às vezes, realmente consiga uma cura, né? Uma melhora na nossa saúde. Então, é a gente começando a ver a ciência se interessando pelos aspectos religiosos. O Dr. Sérgio Felipe fala também que no Brasil não, mas lá fora, em outros países, ele diz que tem mais estudos sobre a espiritualidade do que sobre a cura do câncer, por exemplo, né? Aqui no Brasil nem tanto, mas isso está aumentando. Então, isso é um ganho para todos nós, né? Mas o que é fé verdadeira, sincera? O que a fé verdadeira confere para nós, né? Então, aquela pessoa que tem fé, o que ela consegue com isso? E isso está no Evangelho, olha lá. Ela consegue lucidez. Então, por exemplo, quando a pessoa está com um problema, ela consegue enxergar exatamente o caminho que ela tem que... A fé traz para ela uma clareza, uma lucidez. Ela consegue enxergar o caminho. É como se você estivesse dentro de um labirinto e você subisse. E você consegue enxergar exatamente o caminho que você tem que seguir para chegar lá, né? A fé te dá isso. Ela te dá lucidez. Isso é uma alavanca incrível, né? Porque assim, muitas vezes na nossa vida, primeiro a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? Às vezes a gente não sabe nem qual é o nosso objetivo. Mas a gente sabe, mas e como faz para chegar, né? A fé, a oração te dá isso, te dá essa clareza. Joana de Ângeles diz uma frase assim, ó: a fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Então a fé, a oração, quando a gente consegue se elevar nesse patamar, a gente consegue ver tudo com mais clareza. Onde a gente tem que chegar, né? O objetivo e que caminho a gente deve percorrer para chegar lá. Outra coisa que traz também calma, né? As pessoas que realmente acreditam, têm fé, elas têm calma. A fé traz essa calma, porque ela tem essa convicção de que demore o quanto for necessário, aquilo que for necessário, ela vai conseguir chegar, ela vai conseguir resolver aquele problema, né? Ela vai conseguir... isso tanto no âmbito familiar, isso leva tudo na vida da pessoa. Ela tem calma, porque a gente fala assim, né? Quando a pessoa tem razão, sabe que ela tem razão, se dá calma, né? Então, a fé traz essa calma também, né? E para você saber se você tem essa fé verdadeira mesmo, é isso, você não tem que impor nada para ninguém, né? A sua fé é serena, é calma. E traz também humildade, né? Porque às vezes as pessoas confundem fé com arrogância, né? Então a pessoa fala assim, não, eu tenho muita fé, né? Eu tenho fé, eu tenho muita fé. Mistura, né? Porque fé não é acreditar simplesmente, eu tenho minha fé é tão forte que eu sou capaz de qualquer coisa, vamos por assim. Não é isso, né? A humildade é saber que a gente não pode nada sozinho, que Deus é muito maior, né? Deus, a gente depende sim de Deus. Então, a pessoa que tem fé, ela tem essa humildade de saber que qualquer ajuda que ela venha a ter é de Deus e que ela precisa dessa ajuda, né? Então, a fé verdadeira não é a fé arrogante, é a fé humilde. E quando a gente fala de fé, você fala assim, bom, todo mundo tem um pouquinho de fé, né? Uns mais, outros menos. Aí você fala assim, mas então o que a gente tem que fazer para melhorar essa fé, né? Porque todo mundo aqui vem com uma fé inata, que a gente fala, né? A gente tem uma sementinha lá. Tudo quando a gente encarna, traz uma sementinha de fé. Só que uns regam essa semente e outros não, né? Então é como uma planta. Cabe a cada um de nós estar regando para buscar que essa planta floresça, né? É importante a gente ter isso em mente.
Se você não cuidar de regar essa planta, como que ela vai florescer? Né? Então, isso é importante. Lembra quando a gente falou lá no começo? A gente tem fé baseado no conhecimento, na experiência de vida? Né? Então, para a gente realmente ter fé, a gente tem que buscar primeiro conhecimento. Que é isso que o Espiritismo prega muito, que a gente falou do começo. A gente tem que se informar, a gente tem que ler, buscar fazer um curso, fazer o que vocês estão fazendo aqui, buscar ter conhecimento. Com isso, você vai estar regando a sua plantinha, você vai estar alicerçando essa fé. Então, o que é muito importante? Né? A gente regar essa planta. E a gente falou de conhecimento e experiência de vida. Então, assim, quanto mais você buscar conhecimento e no decorrer da sua vida você for cuidando dessa plantinha, cada vez mais essa fé vai ser aumentada, né? Então, precisa desse trabalho ativo, né? Você precisa buscar conhecimento, né? Você precisa estar atento para as coisas que acontecem na sua vida, né? Isso tudo ajuda você a ter fé. E também é aquilo que a gente falou, né? Essa frase é importante. A confiança, que é a fé, é relativa ao conhecimento direto e indireto do objeto em que se confia. Né? Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre aquilo, mais confiante você vai ser a respeito do assunto. Outra coisa é a oração. Né? A oração é uma coisa que não é em termos práticos, mas quando você ora, você entra em conexão com a espiritualidade, né? E isso também semeia fé em você, né? Quando você faz uma oração e você tem uma resposta, né? Quando você percebe o quanto a oração te faz bem, então isso também ajuda na sua fé, aumentar a sua fé. A gente tem que ter oração, é um tema que dá para falar aqui um montão, né? Porque tem muita coisa interessante sobre oração. Então é um presente de Deus, eu falo. Oração, Deus queria que a gente tivesse um canal para falar com Ele. É a oração. É a oração que a gente deve utilizar para falar com Deus. Eu não sei orar, porque eu tinha isso quando era pequena, né? Eu via aquelas orações bonitas e falava, nossa, eu não sei fazer oração. Eu tinha morrer de vergonha, né? E oração o que é? Não precisa falar palavra bonita, não precisa nada. É você conversar com Deus, né? Aquilo que você está sentindo, você desabafar, conversa. Não tem que ter frases bonitas, não. Se você gosta de ler uma oração, ótimo. Se isso te ajuda a conectar, ótimo. Mas não deixe de orar com medo que, mas a minha oração, não, né? O que importa é o seu coração estar sentindo aquilo que você está falando. E outra coisa também é seguir os ensinamentos de Jesus, né? Tudo isso vai colaborando para que a nossa fé seja sempre mais alicerçada e que ela cresça. Não sei se vocês já ouviram na internet, se vocês puderem colocar, é Nick Vujicic. Ele é um rapaz, um homem hoje, que ele nasceu sem os braços e sem as pernas, né? Quem já viu já até sabe, né? É uma história incrível. Ele nasceu sem os braços e sem as pernas e conta que na sua infância ele teve uma infância muito difícil, né? Dá para imaginar as dificuldades que ele tinha. E eu acho que era a Suécia que ele morava, por um tempo ele não podia frequentar a escola comum. Depois ele pôde, a lei mudou e ele pôde frequentar. Então imagine o que esse menino não sofreu. E que por volta dos 8 anos de idade, ele tentou tirar a própria vida, né? E ele conta, ele não conseguia entender por que Deus tinha feito ele daquela forma, né? Como Deus tinha feito ele sem os braços e sem as pernas. E ele tentou se matar e ele conta que quando ele estava imerso, ele ouviu Deus falando, suba. E disse que a mãe dele, que ele tentou subir, a mãe dele conseguiu resgatá-lo. E que a partir de então a percepção dele da vida mudou. E ele conta que ele passou a pensar, por que Deus me fez assim? Ele passou a pensar, Deus tem um propósito para a minha vida. Não é à toa que ele me fez assim. Né? Ele passou a falar, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Ele tem que ter um propósito. E ele passou a buscar isso. Né? E aí você fala assim, nossa, como, né, uma pessoa nessas condições, que tipo de vida, que qualidade de vida ele tem? Ele tem uma vida extremamente normal. Ele nada, ele consegue se pentear, ele come, ele usa o computador, ele é totalmente independente, né?
Eu acho que ele joga tênis, será? Eu acho que é tênis que ele joga, né? Então, assim, uma pessoa que não tem os braços nem as pernas. Ele casou e acho que hoje ele tem 4 filhos. Né? E o que fez a mudança nele? O momento em que ele passou a acreditar em Deus. No momento que ele passou a ter fé, que a vida dele não era à toa, que tinha um propósito. Né? E o que ele passou a fazer? Buscar esse propósito. E quando a gente vê essa história, se vocês puderem ver as entrevistas deles, assim, é de arrepiar, porque a gente fala assim, meu Deus, como eu sou pequeno, né? Como eu sou pequeno, eu reclamo, e eu faço tão pouco de tudo que eu tenho, né? De tudo que eu tenho, tudo que Deus me deu, eu faço tão pouco. E ele é um exemplo da força da fé, né? Quer superação maior que essa? Difícil, né? Quer dizer, eu falo, é difícil, cada um tem a sua dificuldade, né? Ninguém está aqui para dizer quem tem mais fé ou não, não é isso que interessa, né? E ele diz também que não interessa, ele não quer saber se tem alguém pior ou melhor que ele, não é isso que interessa. Importa ele acreditar que Deus tem um propósito para a vida dele. Né? Isso chama fé. Ele realmente acredita, e a partir do momento que ele acreditou, a vida dele mudou completamente. Né? Então, que fique essa reflexão. Né? E eu vou trazer aqui para vocês uma frase que me marcou muito quando eu li a parábola. Né? Jesus pergunta assim, né? Quando os discípulos perguntam assim para ele, mas Jesus, por que nós não pudemos curar aquele menino? Né? E Jesus responde, por causa de sua pouca fé. E Jesus fala assim, ó, quando ele vê que os discípulos não puderam curar aquele menino, ele fala assim, até quando vos heis de sofrer? Ele fala para os discípulos, mas ele está falando para a gente. Né? Porque de uma certa forma, nós todos somos também discípulos de Jesus. Né? Então ele está perguntando assim para a gente, até quando vocês vão continuar sofrendo? Até quando vocês vão sofrer por causa da sua pouca fé? Né? Porque a gente viu aqui quantas coisas a fé pode fazer, né? No aspecto material, vencer obstáculos, mas e no aspecto moral, né? A modificação é incrível, cura. Quantas coisas, como poderíamos modificar nossas vidas se a gente alimentasse aquela plantinha da fé? Né? Se a gente praticasse, né? Não só lesse, mas praticasse a fé, os ensinamentos de Jesus. Né? Então eu quero que fique essa reflexão. Até quando vos hei de sofrer? Até quando a gente vai ignorar os ensinamentos dele? Até quando a gente vai deixar de praticar, né? Não só conhecer, mas de praticar os ensinamentos? Até quando a gente vai ficar tão preocupado com as coisas pequenas, com as coisas fúteis, e deixar sempre essa coisa do lado espiritual em segundo, quarto, quinto plano? Né? Até quando vos hei de sofrer? Então, é esse convite que eu faço para vocês, né? Que vocês reflitam, né? Até quando a gente vai deixar de buscar realmente uma fé verdadeira e modificar as nossas vidas? Assim como Nick, né? Ele é um exemplo, né, de modificação, de superação. Até quando a gente vai deixar de buscar esse encontro com Deus e buscar a fé verdadeira? E para encerrar, eu trago só essa frase do Evangelho que fala assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque Nikos é a submissão à vontade de Deus, né? Um exemplo bem claro disso. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Né? Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Oração? Ou não precisa, né? Tem mais ainda, né? Pode perguntar. Não, pensa. Dá um tempinho para eles pensarem. Não precisa ter vergonha também, né? Está todo mundo aqui aprendendo. Se eu não souber, a Beth responde. Se eu não souber, vocês respondem.
Exatamente. Eu recomendo que vocês busquem na internet, conhecer a vida desse rapaz, que é maravilhoso. Tanto testemunhas, histórias de vida dele. E essa modificação foi simplesmente, ele fala, pela fé. Né? Então, é um exemplo muito claro de como a gente pode modificar a nossa vida. Né? Encarar os nossos problemas, encarar nossas dificuldades, né? Porque a gente vai criar esse monstro, né? Que a gente cria, né? Com pequenas coisas a gente cria um monstrão lá, né? Será que é isso realmente que vale a pena a gente fazer? Né? Será que a gente não tem que confiar, buscar oração, né? Eu falo que às vezes é difícil colocar a oração como rotina, né? A gente tem que buscar usar a oração no nosso dia a dia. De manhã é bom, porque a gente pede proteção para o dia, à noite também, né? Mas oração a qualquer momento, porque é importante a gente sentir um toque no nosso coração. Não é o número de palavras, né? Mas é aquele sentir, né? Pedir uma coisa simples, um agradecimento, né? Tudo isso ajuda a gente a se conectar com a espiritualidade.